Mas que prazer estar sintonizado nesse instante com você. Começa agora o jornal de maior credibilidade na internet. Jornal Aqui e Agora. Muito boa noite para você. São 6h04. Vamos aos destaques da edição deste domingo. Mato Grosso encerra o primeiro semestre com deflação na construção civil. Lula recebe Maduro no Brasil pela segunda vez em menos de 2 meses. Polícia Militar descobre desmanche de carro e moto no bairro Vila Acre. Silvio aciona a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos contra mortes pela PM da Bahia. Polícia Militar prende autor de morte momentos após crime na Avenida Paralela. E ainda, moradores da Travessa Timbó, na Pedreira, enfrentam falta de energia elétrica desde a madrugada de sábado. Hoje, dia 6 de agosto de 2023, está no ar a edição de número 372 do jornal mais informativo do Rádio Brasileiro e da internet. Começa agora o jornal de maior credibilidade na internet. Jornal Aqui e Agora. Mato Grosso repetiu o desempenho de maior e encerrou o primeiro semestre deste ano com deflação no setor da construção civil, segundo dados do Índice Nacional de Construção Civil, SINAP, divulgado pelo IBGE. Depois de meses seguidos de variação positiva, houve retração de 0,23% em maio, ampliando para 0,27% em junho. Ainda assim, o Estado segue mantendo o segundo maior preço do Centro-Oeste para a construção do metro quadrado, em R$ 1.765,77. Mato Grosso mantém o preço médio acima da média do Brasil e do Centro-Oeste, que, conforme o IBGE, foi de R$ 1.706,50, mais 1,62%, e de R$ 1.739,19, mais 0,95%, respectivamente. No Centro-Oeste, o Distrito Federal segue liderando o ranking de preços, R$ 1.796,19, alta anual de 2,01%. Mato Grosso vem na sequência. Goiás teve alta de 2,23%, a maior da região no acumulado de janeiro a junho, fechando o valor médio do metro quadrado em R$ 1.710,73. Mato Grosso do Sul registra retração de menos 0,68%, a maior do período. É de R$ 1.662,22, mantendo o menor valor médio da região no segmento. Ainda conforme o SINAP, dos mais de 1,76 mil metros quadrados construídos no estado, a maior parte refere-se à parcela materiais. R$ 1.096,78 chegou a R$ 1.111,73 em fevereiro desse ano, um recorde na série histórica local, e outros R$ 668,99 a mão de obra, cuja média está estável desde abril. O SINAP apresentou variação de 0,39% em junho, um aumento de 0,03 ponto percentual em relação a maio, que foi de 0,36%. Dessa forma, nos últimos 12 meses, a alta é de 4,82%, bem abaixo dos 6,13% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores e equiparando ao patamar pré-pandemia. O acumulado no ano registrou 1,62% em junho do ano passado. O índice mensal foi de 1,65%. O custo nacional da construção por metro quadrado, que em maio fechou R$ 1.699,79, passou em junho para R$ 1.706,50, sendo R$ 1.001,62 relativos aos materiais e R$ 704,87 à mão de obra. Apesar da deflação da parcela dos materiais em vários estados, a parcela de mão de obra com taxa de 1,36% acabou contribuindo para a alta do indicador mensal. A alta na parcela da mão de obra
foi influenciada por 8 acordos coletivos firmados este mês. Rondônia, Acre, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Espírito Santo, Santa Catarina e Goiás. Com isso, houve um aumento de 0,12 pontos percentuais em relação ao mês de maio, que foi de 1,24%. Com relação a junho de 2022, houve queda de 0,99 ponto percentual, 2,35%. A região sul com alta na parcela dos materiais em todos os estados e reajuste observado nas categorias profissionais em Santa Catarina ficou com maior variação regional em junho, que foi 0,98%. As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 0,44% no norte, 0,66% no nordeste, menos 0,04% sudeste e 0,49% centro-oeste. Após quebrar o jejum de 8 anos sem visitar o Brasil, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, será recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, em território brasileiro pela segunda vez em menos de 2 meses. O venezuelano participará da cúpula da Amazônia na próxima terça-feira, dia 8. Maduro e outros 6 representantes de países que abrigam a floresta virão a Belém: Bolívia, Colômbia, Guiana, Peru, Suriname e Equador. Para a reunião, que promete alinhar agendas comuns entre as nações, o objetivo é propor ações que equilibrem a proteção da vegetação e o desenvolvimento econômico e social. Na última sexta-feira, dia 4, o presidente Lula assinou um decreto que amplia o intercâmbio de energia elétrica com países que fazem fronteira com o Brasil, permitindo a importação de energia da Venezuela para Roraima, o único estado brasileiro que ainda não é ligado ao Sistema Interligado Nacional. A última vez em que o venezuelano esteve em Brasília foi em 29 e 30 de junho, por ocasião da cúpula do presidente das Américas do Sul. Cúpula de presidentes da América do Sul. Esta foi a primeira visita dele ao Brasil desde a posse da presidente Dilma Rousseff do PT em 2015. Em junho, ele foi recebido pelo mandatário brasileiro com as tradicionais honrarias de chefe de Estado, um dia antes da reunião com os demais líderes sul-americanos. Declarações de Lula sobre o regime de Maduro, no entanto, causaram desconforto nos presidentes do Chile, Gabriel Boric, e Luiz de Lacalle Pou, do Uruguai. Desde que assumiu o governo em janeiro, o petista retomou as relações com o país vizinho. Lula prega que o caminho para as eleições limpas e transparentes no território venezuelano passa pelo diálogo e não pelo isolamento. Agora são 6 horas e 11 minutos, 6 e 11. Rádio Positivo com você no trânsito. Vamos às notícias do trânsito aqui no Jornal Aqui Agora, para você ficar bem informado. Na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, o trânsito está fluindo intensamente no sentido Afogados, na altura da FPS. Na Avenida Recife tem trânsito intenso no sentido aeroporto, em frente ao Pan de Areias. Na Rua Real da Torre, está fluindo agora sem retenções nas proximidades do túnel da Abolição. Na Rua Madre de Deus, o trânsito está fluindo sem retenção na altura do cruzamento com a Avenida Marquês de Olinda. Na Avenida Conde da Boa Vista, flui sem retenção em ambos os sentidos nas proximidades do cruzamento com a Rua do Hospício. Na Avenida Doutor José Rufino, tem fluxo intenso em ambos os sentidos na altura do Colégio Visão. Na Avenida Herculano Bandeira, flui sem retenção nas proximidades da Igreja do Pina. Na Avenida Beberibe, flui sem retenção em ambos os sentidos na altura do cruzamento com a Avenida Professor José dos Anjos. Na Avenida Maurício de Nassau, tem tráfego tranquilo no sentido centro, próximo à primeira travessa Santa Lúcia. Na Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, flui sem retenções no sentido BR-232. Na Avenida Doutor José Rufino, tem trânsito tranquilo, próximo à Avenida Recife, na altura do Colégio Visão. Na Avenida Norte, apresenta fluxo moderado de veículos no cruzamento com a Avenida João de Barros. Na Conde da Boa Vista, no centro do Recife, tem tráfego tranquilo no sentido centro, em frente ao Shopping Boa Vista. E na Avenida dos Rios, apresenta movimentação tranquila de veículos próximo ao SESI do Imbura. E na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, em Boa Viagem, tem trânsito tranquilo no sentido Piedade, no cruzamento com a Rua Bruno Veloso. Rádio Positivo com você no trânsito. Uma operação da guarnição do 2º Batalhão da Polícia Militar do Acre resultou na apreensão de um menor suspeito de envolvimento em roubos e desmanche de veículos no bairro Vila Acre, em Rio Branco.
A ação ocorreu no último sábado, dia 5, após a Polícia Militar ser acionada para atender uma ocorrência de furto de uma motocicleta. No local, os policiais conversaram com a vítima, que relatou o furto da sua motocicleta, uma Honda CG 150 Fan de cor vermelha, ocorrido na noite anterior. A vítima também suspeitava da identidade do autor do crime e forneceu informações que alertavam os policiais até o endereço do suspeito. Ao chegarem ao apartamento indicado, a guarnição deparou-se com o menor suspeito, que inicialmente resistiu em abrir a porta. No entanto, após insistência dos policiais, ele cedeu e os agentes observaram parte da motocicleta furtada no interior do apartamento. Além da motocicleta, os policiais encontraram um veículo VW Gol de cor prata que o menor confessou ter roubado de seu patrão. Durante a abordagem, o suspeito revelou ainda que o apartamento onde se encontrava não era o endereço que residia e informou o local correto. No apartamento do menor, os policiais descobriram diversas placas de motocicletas e peças retiradas de automóveis. Diante das evidências, o menor foi apreendido e conduzido à delegacia de flagrantes, o DEFLA, onde serão realizados os procedimentos legais relacionados ao caso. Radar do tráfico de pessoas computa quase 2 mil vítimas em 2022. Os números se referem a relatórios de fiscalização elaborados por auditores fiscais do trabalho, que cruzam os dados do trabalho analógico à escravidão a do tráfico de pessoas. A reportagem é de Lana Cristina. Dados do radar do tráfico de pessoas, elaborado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, dão conta de que 1.970 pessoas foram vítimas de trabalho análogo à escravidão relacionado ao tráfico de pessoas em 2022. Os números foram divulgados nesta quinta-feira em alusão ao Dia Mundial do Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, cuja passagem se deu no último dia 30 de julho, e são fruto de uma análise qualitativa dos relatórios de fiscalização elaborados por auditores fiscais do trabalho desde a vigência da Lei 13.344 de 2016. O objetivo da legislação é prevenir e reprimir o tráfico interno e internacional de pessoas. Desde que a lei entrou em vigor no Brasil, a Inspeção do Trabalho resgatou 4.888 trabalhadores vítimas de trabalho análogo à escravidão, que também foram identificados como vítimas de tráfico de pessoas, sendo que os estados de Minas Gerais, Maranhão e Bahia são os que têm maior número de casos de origem de trabalhadores. E os principais destinos dos trabalhadores traficados são Minas Gerais, Goiás e Rio Grande do Sul. Um dado alarmante que o relatório traz é relativo ao tráfico interestadual de pessoas, que representa 58% dos casos identificados nas operações. 93% das vítimas são homens, com baixa escolaridade ou analfabetos. Em nota, o Ministério do Trabalho e Emprego registra a importância de mecanismos de denúncia e de políticas públicas efetivas para combater esse crime e proteger as vítimas. Denúncias podem ser apresentadas no sistema IP, de forma anônima, inclusive. O endereço é ip.sit.trabalho.gov.br. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Lana Cristina. Agora são 6h17, 6h17. Papa Francisco pede cuidado com as ilusões do mundo virtual. Repórter Pedro Moreira. Na Colômbia começou hoje um cessar-fogo histórico entre o governo e o grupo rebelde Exército de Libertação Nacional. A trégua é inicialmente de 6 meses e faz parte das negociações de paz que foram retomadas no ano passado em uma tentativa do presidente Gustavo Petro de acabar com 60 anos de conflito no país, que já deixou 450 mil mortos. Com o cessar-fogo, os integrantes prometem suspender ataques contra as forças de segurança do país, sequestros e outros atos de violência contra a população civil. O principal negociador do grupo, Pablo Beltrán, participou da instalação de um comitê com participação da sociedade que irá acompanhar o processo. Nessa quarta-feira, o Conselho de Segurança da ONU tinha aprovado por unanimidade uma resolução para monitorar o cessar-fogo. Em Cuba, o Banco Central proibiu empresas de usarem caixas eletrônicos e limitou as transações em dinheiro vivo em uma tentativa de aumentar o uso dos bancos e de meios eletrônicos de pagamento
para combater a inflação e os negócios informais. O governo cubano estima que a alta dos preços está em 45% este ano. O PIB cubano cresceu 1,8% no primeiro semestre, 8 pontos percentuais abaixo do nível pré-pandêmico. O país sofre com escassez de bens básicos como alimentos, remédios e combustível. Em Portugal, no segundo dia de participação na Jornada Mundial da Juventude, o Papa Francisco disse a uma multidão de 500 mil pessoas para tomar cuidado com as ilusões do mundo virtual. Mais cedo, Francisco afirmou que o ensino superior ainda é um privilégio e que seria um desperdício se a universidade apenas treinar a próxima geração para perpetuar o atual sistema elitista e desigual do mundo. O Papa também se encontrou com jovens ucranianos. Na China, segue intenso o trabalho de resgate por causa das chuvas torrenciais que se seguiram ao tufão Doksuri. Na populosa província de Hebei, no norte, choveu em alguns dias o esperado para o ano inteiro. As enchentes podem levar até um mês para diminuir na região, onde Zouzhou, a sudoeste de Pequim, é a cidade mais atingida. Cerca de 100 mil pessoas foram evacuadas, um sexto da população local. Na capital, Pequim, não chovia tanto há 140 anos. No Japão, na província de Okinawa, 2 pessoas morreram e pelo menos 62 ficaram feridas após a passagem do tufão Kanun, com rajadas de ventos de até 230 km por hora. Cerca de 200 mil consumidores ficaram sem energia elétrica. Hoje, as operações foram retomadas no aeroporto de Nara, capital da província, após 2 dias. Mais de 300 voos foram cancelados. Da TV Brasil para a Rádio Nacional, Pedro Moreira. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, informou que procurou o governo da Bahia, de Jerônimo Rodrigues, do PT, para saber dos acontecimentos que resultaram na morte de 30 pessoas em um prédio de uma semana no estado após diferentes confrontos com policiais militares. Somente na capital, Salvador, foram ao menos 10 mortos. De acordo com Almeida, a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos vai investigar o caso e ouvir as autoridades e os moradores da região. O mesmo procedimento foi adotado na semana passada para apurar as mortes no Guarujá, no litoral paulista, de alvos de uma operação da PM de São Paulo. Em nota, o ministro informou ao tratar dos recentes casos na Bahia que intervenções policiais que resultam em números expressivos de mortes não são compatíveis com um país que se pretende democrático, que se diz democrático e em consonância com os direitos humanos. O autor da morte de um homem, crime cometido no início da manhã deste domingo, foi preso por guarnições da 58ª e 82ª CIPM. Ele atacou a vítima com golpes de faca após um desentendimento ocorrido na festa realizada no Parque de Exposições Agropecuárias de Salvador. Equipes que faziam a segurança no entorno do evento identificaram o suspeito momentos após o homicídio, cometido na área externa do parque. Conforme o comandante de policiamento regional da capital, região do Atlântico, o coronel Ricardo Passos, os homens curtiam a festa 10 horas de Arrocha, quando se desentenderam dentro do evento. Abre aspas. Após a discussão, um deles saiu, foi em casa, pegou uma faca e retornou à área externa da festa para aguardar a vítima sair do local. E em seguida cometeu o crime. Fecha aspas, contou o coronel. Equipes da 58ª e da 82ª Companhias Independentes da Polícia Militar, o CPIM, Cosme de Farias e CAB, rapidamente alcançaram o homem e o prenderam. No momento da prisão, um policial acabou ferido ao ser atingido por uma garrafa atirada pela companheira da vítima. Na tentativa de atingir o custodiado, abre aspas, ela também foi contida e levada para a delegacia, fecha aspas, concluiu o ofício. A dupla foi levada para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, onde a ocorrência é registrada. Agora são 6 horas 23 minutos, 6h23. Indicadores financeiros. Vamos aos indicadores financeiros. O dólar comercial fechou a R$ 4,87 para a compra e a R$ 4,87 para a venda, com variação negativa de menos 0,48%. O dólar turismo fechou também na compra a R$ 4,87 e na venda a R$ 5,05,
com variação negativa de menos 0,33%. O euro comercial fechou na compra a R$ 5,36 e na venda também a R$ 5,36, com variação em alta de 0,07%. O euro turismo fechou na compra a R$ 5,40 e na venda a R$ 5,58, com variação em alta de 0,30%. O Ibovespa fechou em queda em menos 0,89% e a cotação fechou na última sexta-feira a 119.508 pontos. Marina Silva atribui queda do desmatamento a aumento da fiscalização. A ministra do Meio Ambiente disse que a redução de 42,5% nos alertas de desmatamento na Amazônia, registrada até julho, foi consistente. Já o Cerrado teve aumento de 21,7% da área desmatada. Os dados são do INPE, Unidade de Pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. A reportagem é de Luciano Seixas. A área com alertas de desmatamento na Amazônia caiu 42,5% de janeiro a julho de 2023 em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo dados do sistema DETER-B do INPE, divulgados nesta quinta-feira, dia 3, em Brasília. Em julho, a redução foi de 66% na comparação com o mesmo mês de 2022. Já o Cerrado registrou aumento de 26% da área com alertas de desmatamento em julho e de 21,7% em relação aos 7 primeiros meses do ano anterior. A redução de alertas na Amazônia de janeiro a julho ocorre após uma alta de 54,1% registrada de agosto a dezembro de 2022. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que a queda do desmatamento na Amazônia ocorreu em vários estados e é um dado consistente. Ela destacou que o resultado é fruto do aumento das operações de fiscalização, dos embargos e apreensões, ações que inibem ações criminosas contra o meio ambiente. Já a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, ressaltou o papel da ciência e do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, no combate ao desmatamento e nos planos de redução dos efeitos das mudanças do clima. Ela afirmou que o Ministério é a favor da ciência aberta e tem compromisso com a divulgação transparente dos dados produzidos pelo INPE, que são fundamentais para as políticas de combate ao desmatamento e de preservação dos biomas. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Luciano Seixas. Agora são 6h26, 6h26. Em São Paulo, campanha tenta combater assédio contra mulheres em locais públicos. Repórter Leandro Martins. Combater a violência e o assédio contra mulheres em espaços públicos e privados é o objetivo da campanha São Paulo por Todas, que foi lançada esta semana. A iniciativa visa medidas de acolhimento, proteção e segurança das mulheres em bares, restaurantes, casas de eventos, boates e outros estabelecimentos de gastronomia e lazer. Os materiais publicitários divulgam o protocolo Não Se Cale, o selo Estabelecimento Amigo da Mulher e mensagens da forma como a mulher pode buscar ajuda e também de como a população em geral pode ajudar uma vítima de abuso, importunação ou violência. Importunação sexual é crime e agora os estabelecimentos do estado de São Paulo deverão treinar seus funcionários para ajudar vítimas de assédio. Se você vir este selo, fique tranquila. Se você vir esse gesto, ajude. Esse gesto divulgado na campanha é o sinal de ajuda, muito simples de fazer com apenas uma mão e de forma discreta. O gesto envolve 3 passos. A palma da mão aberta e voltada para fora. Depois, dobrar o polegar ao centro da palma e, finalmente, fechar os outros dedos sobre o polegar, em referência a situações de ameaça ou coação. Esse sinal de ajuda, criado por uma ONG canadense de proteção a mulheres, já é conhecido nas redes sociais e utilizado em mais de 40 países. As peças publicitárias foram produzidas para o governo de São Paulo pela agência DPZ e serão veiculadas em TV aberta, portais, redes sociais, rádio e mobiliários urbanos, como pontos de ônibus, durante todo este mês de agosto. Depois, também serão divulgados dentro de veículos de transporte coletivo, como trens, ônibus e metrô. Da Rádio Nacional em São Paulo,
Leandro Martins. Agora são 6 horas 28 minutos, 6h28. Daqui a pouco você vai ouvir no jornal aqui agora. Moradores da Travessa Timbó, na Pedreira, enfrentam falta de energia elétrica desde a madrugada de sábado. Ministro firma pacto com governadores da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará para continuar obras da transposição do Rio São Francisco. E ainda, SSP do Amazonas, apresentações do Plano Estadual de Segurança Pública e Defesa Social nos municípios. Essas e outras notícias você ouve logo após o intervalo. Você está ouvindo Jornal Aqui Agora. Rádio Positivo do Brasil. Você sintoniza e fica. Rádio de Ouro. O ouvinte em primeiro lugar. Todos os domingos, às 14h, você ouve o melhor da música gaúcha no programa Encontro com Ari Santos. Rádio Positivo do Brasil. Fênix, locação de máquinas e equipamentos. Agora as construtoras e empreiteiros têm razão de comemorar. Já existe a Fênix, para lhes dar tranquilidade, alugando pelo tempo que for necessário a máquina e o equipamento para a construção. Fênix, locação de máquinas e equipamentos. Fones 3479-2201 e 9218-7278. Fênix, a seu serviço. Você sabia que existe um alimento com os ômegas 3, 6, 7, 9, vitamina A e vitamina E naturalmente? Estou falando do óleo de avestruz Amazon Strútil, gente. É fantástico ter em casa esse show de nutriente. Deixe sua alimentação e de toda a família mais nutritiva. Adquira o seu. Quem já fez a experiência, comprovou. Divulgar no rádio traz mais resultados. Resultados maiores, mais rápidos e com menor custo. Divulgue aqui e comprove você mesmo. Economize tempo e dinheiro. Vá direto ao ponto. Divulgue no rádio. Arrasa em qualquer balada, gostosa nesse passinho. Com ela não tem festa errada, com Pitu Cola ninguém tá sozinho. Mistura perfeita pra quem quer casar, Pitu Cola e você vai bombar. Chegou, pegou, brindou, tomou. Pitu Cola, cola, nossa festa cola. Pitu Cola, na galera cola. Pitu Cola, cola, essa onda cola. Chegou, você cola em Pitu Cola. Beba com moderação. É hora de realizar aquela reforma tão planejada. No Armazém Coral, você economiza com ofertas para deixar a casa novinha. Cerâmica tipo A Itaúnas, branco acetinado, Elizabeth, R$24,90 o metro quadrado. Furadeira de impacto, 3/8, 220 volts, Black & Decker, R$168,90. Tudo em 10 vezes, sem juros, com entrega grátis. Compre também pelo site armazencoral.com.br ou pelo aplicativo e receba em casa. Na hora de construir ou reformar, Armazém Coral em primeiro lugar. Todos os domingos, você ouve os melhores sucessos nacionais e internacionais, além da tradução de Robson Gomes, no programa Love Night, a partir das 9h, aqui na sua Rádio Positivo do Brasil. As melhores músicas, na melhor web rádio da internet. Totalmente digital. Você está ouvindo Jornal Aqui Agora.
comando e apresentação, Gustavo Leal. O comunicativo. Agora são 6 horas e 33 minutos, 6h33, estamos de volta com o jornal mais informativo do Rádio Brasileiro e da internet, o Aqui Agora. E para você, meu amigo, minha amiga, não perca, em outubro vem aí a Rádio América com uma nova programação, um novo tempo para você. Na madrugada do último sábado, dia 5, moradores da Travessa Timbó, no primeiro entre as avenidas Pedro Miranda e Marquês de Herval, no bairro da Pedreira, em Belém, ouviram um estrondo vindo de um poste de iluminação. Desde então, até o final da manhã deste domingo, o fornecimento de energia em parte daquela via ainda não foi normalizado. Em consequência dessa situação, várias famílias tiveram problemas com a perda de gêneros alimentícios armazenados em geladeira. Nesse mesmo conjunto, outros moradores relataram a falta de energia elétrica e problemas. A Newton Santos, assistente administrativo, declarou que teve de adquirir gelo para manter alimentos conservados. Ele providenciou recipientes em isopor para colocar comida e gelo. A concessionária de energia elétrica no estado equatorial Pará informou que não havia registro de ocorrências nos canais de atendimento sobre a falta de energia na Travessa Timbó e que foi informada no caso por meio da imprensa, abre aspas. Assim que foi informada, a empresa mobilizou equipes para irem ao local normalizar o serviço nas residências dos clientes, fecha aspas. A distribuidora orienta aos clientes que toda falta de energia deve ser registrada nos canais oficiais de atendimento que estão disponíveis 24 horas, por meio do 0800 091 0196, pelo site equatorialenergia.com.br, pelo aplicativo Equatorial Energia ou pela Clara no WhatsApp 91 DDD 32178200, repetindo o WhatsApp 32178200 e também o 0800 091 0196. Um acordo interfederativo para garantir a operação sustentável do projeto de integração do Rio São Francisco foi assinado na última sexta-feira, dia 4, pelo ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, e pelos governadores da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará. A assinatura aconteceu na sede do Centro Integrado de Comando e Controle, o CICC de João Pessoa, no bairro da Mangabeira, que foi inaugurada também na última sexta-feira. A comitiva que participou da inauguração do CICC e da assinatura do pacto foi composta pelo ministro Valdez Góes, além do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e dos governadores Elmano de Freitas, do Ceará, João Azevedo, da Paraíba, Raquel Lira, de Pernambuco, e Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte. Abre aspas. Com esse documento, o governo federal firma o compromisso integral de realizar a manutenção da obra principal da transposição em todos os seus eixos, e a cada estado também se compromete a cuidar de toda a parte de infraestrutura relativa a cada estado, com as obras complementares de acesso já existentes. A ideia é que todas as ações sejam coordenadas e realizadas de forma integrada, para melhor sustentabilidade e governança de todo o projeto, fecha aspas, disse Valdez. Na ocasião, o ministro explicou ainda que o governo federal deve lançar no próximo dia 11 um novo programa de aceleração do crescimento, com investimentos na ordem de bilhões de reais que vão ser destinados à revitalização das bacias, duplicidade do bombeamento nos eixos norte e leste e possibilidade de expansão da rede, que atualmente é dedicada ao consumo humano, para a destinação das águas e projetos de agricultura familiar nos estados envolvidos. O ministro completa a fala dizendo que, abre aspas, firmamos o compromisso de que não vão faltar recursos para os investimentos nas agendas relativas à transposição. Ninguém vai ficar sem água por causa de uma manutenção que precisa ser feita ou porque uma verba não foi destinada para a obra específica. Por isso que essas reuniões serão constantes, uma vez que vamos manter a sociedade política, empreendedora, consumidora e a imprensa sempre informada de cada passo dado neste projeto, fecha aspas. O projeto de integração do Rio São Francisco é a maior obra de infraestrutura hídrica do país, com 477 quilômetros de extensão em 2 eixos, leste e norte.
O empreendimento visa garantir a segurança hídrica de cerca de 12 milhões de pessoas em quase 400 municípios dos estados de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, onde a estiagem é frequente. Governos já podem aderir ao programa Escola em Tempo Integral. Participação é voluntária e contempla toda a educação básica da creche ao ensino médio, desde que sejam etapas prioritárias dos estados e municípios. A reportagem é de Roberta Lopes. Municípios, estados e o Distrito Federal já podem aderir ao programa Escola em Tempo Integral por meio do CIMEC, Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação. A participação é voluntária e contempla toda a educação básica, da creche ao ensino médio, desde que sejam etapas prioritárias do ente. No caso dos municípios, essas etapas devem ser obrigatoriamente na educação infantil e no ensino fundamental. Já para os estados, a prioridade será o ensino fundamental e médio. Serão consideradas matrículas criadas ou convertidas a partir de janeiro de 2023 e novas matrículas para 2024. O programa Escola em Tempo Integral é uma estratégia para estimular a criação de matrículas em tempo integral em todas as etapas e modalidades da educação básica. O programa visa ampliar em 1 milhão o número de matrículas de tempo integral nas escolas de educação básica de todo o Brasil já em 2023. O investimento de 4 bilhões de reais vai permitir que estados, municípios e o Distrito Federal possam expandir a oferta de jornada em tempo integral em suas redes de educação. Depois, a meta é alcançar até o ano de 2026 cerca de 3 milhões e 200 mil matrículas. Além disso, a política inclui estratégias de assistência técnica que assegurem o direito de crianças e jovens a uma formação integral de qualidade, ampliando e diversificando oportunidades educativas, socioemocionais, culturais, artísticas, científicas, tecnológicas e esportivas. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Roberta Lopes. Agora são 6 horas e 41 minutos, 6 e 41. Guerra contra os pobres. Governo de extrema-direita italiano cancela programa de renda mínima. Da Rádio Brasil de Fato, o repórter Lucas Weber. Cerca de 170 mil famílias italianas foram avisadas por mensagem de celular que o programa de renda mínima italiano, o Renda de Cidadania, deixará de existir. A iniciativa do governo, em vigor desde 2019, oferece às famílias em situação de pobreza valores de até 780 euros mensais, cerca de 4 mil reais. A primeira-ministra do país e líder do partido de extrema-direita, Irmãos da Itália, Giorgia Meloni, alega que o programa é assistencialista e fonte de fraudes. Segundo ela, o Renda de Cidadania será reformado para fazer a diferença entre aqueles que podem trabalhar e aqueles que não podem. Por outro lado, a afirmação dela contradiz o que afirma o Instituto Italiano de Estatística. De acordo com o órgão, o programa fez com que ao menos 1 milhão de italianos superassem a pobreza. Somente em 2022, 1 milhão de famílias foram beneficiadas, o que corresponde a 4 milhões de pessoas atendidas. Manifestações estão sendo organizadas pelo país, principalmente nas cidades no sul da Itália, onde os índices de pobreza são maiores em relação ao restante do país. A previsão é que até janeiro de 2024 o programa deixe de existir. No lugar, o governo italiano informou que vai criar alternativas de acordo com o perfil do beneficiário. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Leandro Barbosa, locução Lucas Weber. Agora são 6 horas e 42 minutos, 6 e 42. Arthur Lira entrega a Rodrigo Pacheco o texto da reforma tributária aprovado. Da Rádio Câmara, repórter Luiz Gustavo Xavier. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que não há consenso sobre as alterações do Senado do texto do novo arcabouço fiscal. Segundo Lira, o relator Cláudio Cajado, do PP da Bahia, vai apresentar o parecer aos líderes nos próximos dias, para que os parlamentares possam decidir se mantêm as mudanças do Senado ou retomam o texto aprovado pelos deputados. Ele reafirmou que a proposta será aprovada até o final do mês.
O presidente negou que o adiamento da votação tenha relação com a possível reforma ministerial do governo para ampliar a base de apoio na Câmara. Não há nenhum tipo de relação entre o calendário do arcabouço e a possível modificação ou uma formação mais sólida por parte do governo na sua base parlamentar. O arcabouço, independente de base parlamentar, não tem ainda consenso. Então eu não posso botar uma pauta que o relator não conversou com os líderes. Ainda nesta quinta-feira, Lira entregou ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o texto da reforma tributária aprovada pelos deputados no final do semestre passado. Lira destacou o empenho dos deputados na aprovação do texto e afirmou que a proposta é fruto de muito diálogo entre todos os setores. Lógico que uma matéria como essa, com a complexidade que tem, nem todo mundo fica satisfeito, mas ela tem uma espinha dorsal equivalente a um salto de qualidade para um mundo diferente do que nós vivemos hoje. A proposta simplifica impostos sobre o consumo, prevê a criação de fundos para o desenvolvimento regional e para bancar créditos tributários até 2032 e unifica a legislação dos novos tributos. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. O programa Interior Mais Seguro, criado pelo governo do Amazonas, está sendo apresentado nos municípios do Amazonas com o objetivo de executar ações de segurança e diminuir a criminalidade no estado. O programa, coordenado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, a SSP, através do secretário de Segurança Pública, General Carlos Alberto Mansur, acontece em parceria com as prefeituras do interior. Rio Preto da Eva é o 7º município do estado a receber a visita técnica coordenada pelo Centro Integrado de Acompanhamento de Projetos e Elaboração de Políticas de Segurança Pública, o CIAESP. Para a apresentação do programa Interior Mais Seguro da SSP Amazonas, o projeto, que faz parte do Plano Amazonas Mais Seguro, começou a ser implementado na última quinta-feira, dia 3, na cidade que fica a 57 quilômetros da capital. A iniciativa tem o objetivo de intensificar a prevenção e repressão ao crime por meio de ações integradas do Governo do Amazonas, Prefeituras, Câmara Municipal, Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa do Amazonas, a ALEAN, Secretaria Estadual de Assistência Social, a SEAS, Corpo de Bombeiros, o CBM, Polícia Civil do Amazonas, Polícia Militar, Secretaria de Estado de Educação do Amazonas, a SEDUC, Secretaria do Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, a SEJUSC e outros órgãos. O coordenador do CIAESP, José Camilo Silva, ressalta a importância das ações integradas entre o Estado e os municípios para que exista um combate intenso às organizações criminosas. O programa contempla 4 eixos estruturantes, sendo eles integração, prevenção, capacitação e governança. Além disso, outras ações de prevenção também serão adotadas para criar uma rede de proteção ao cidadão com palestras oficiais e outros eventos. A SSP Amazonas reforça o compromisso com a população para fortalecer a segurança em todos os municípios do Amazonas. Agora são 6h46, 6h46. Novos membros do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais serão empossados. Repórter Victor Luiz. O secretário estadual da Fazenda, Renê Oliveira Garcia Júnior, empossou nesta quinta-feira, na sede da Fazenda Estadual, em Curitiba, os novos membros do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais para o mandato de 2 anos. O auditor fiscal José César Sorge Pinhas assumiu a presidência em substituição a Ademir Fula Neto. A Procuradora-Geral do Estado, Letícia Ferreira da Silva, participou do ato. Vinculado à Secretaria da Fazenda, Cefa, o Conselho é responsável pelo julgamento em segunda instância administrativa dos recursos de contribuintes que recorreram de multas e já perderam em primeira instância. Ele trata dos 3 impostos de competência da Receita Estadual, a quem cabe o julgamento em primeira instância, ICMS, que apresenta o maior número de processos, e Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação, IPVA, com volumes menores. Além dessas questões, o Conselho tem como objetivo o aprimoramento do sistema tributário, dentre outras atividades determinadas pelo seu regimento interno. As sessões ordinárias de julgamento serão às segundas e quartas-feiras, no horário das 5 às 6 horas da tarde. O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais é um órgão colegiado de segunda e última instância dos procedimentos administrativos fiscais, formado por 12 conselheiros indicados pelo Estado. Os indicados pelo governo são necessariamente auditores fiscais e procuradores de Estado em atividade.
Os demais precisam ter curso superior e, preferencialmente, experiência na área de Direito e Direito Tributário. Repórter Vitor Luiz. Agora são 6 horas e 48 minutos, 6 e 48. Daqui a pouco você vai ouvir no jornal aqui agora. Devolução de dinheiro esquecido supera 4 bilhões, mas ainda restam 7,1. Maceió segue como capital com o metro quadrado mais caro do Nordeste. E ainda, Paula Toller sofre acidente doméstico e adia shows. Essas e outras notícias você ouve logo após o intervalo. Aqui toca. Você está ouvindo Jornal Aqui Agora. Você está ouvindo a Rádio Web Positivo do Brasil. Você está na rádio mais interativa da internet. Todos os sábados às 11 da manhã, Edelson Moura e Marina Moura apresentam o programa Ligação Nacional. Rádio Positivo do Brasil. Um novo produto ou serviço? Precisa de uma divulgação com resultados imediatos? Qualquer especialista sabe que isso é como o rádio. Resultados maiores, mais rápidos e com menor custo. Agência de viagens, pois não? Alô, eu queria fazer uma reserva num voo para Nova York amanhã à noite. Nova York, ok, momentinho. O senhor prefere viajar pela Tudo Igual, pela Não Interessa ou pela Dá na Mesma? Bom, pode ser tudo igual, dá na mesma. Na verdade, não interessa. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Não existem grandes empresas sem grandes marcas. Chegou para todo o Brasil as cápsulas de óleo de avestruz da Amazon Strutio, contendo os ômegas 3, 6, 7 e 9. Cada ômega é importante para o nosso corpo, coração, cérebro, imunidade e muito mais. Turbine seu cérebro com essa maravilha. Cápsulas de óleo de avestruz da Amazon Strutio. Você encontra nas farmácias, com os consultores de vendas e pelo site www.amazonstrutio.com.br. Na lanchonete Sabores da Manu você encontra todas as variedades em lanches doces e salgados, além de um atendimento personalizado. Confere lá! Lanchonete Sabores da Manu fica situada na rua Tambaú, número 245, Vila Fátima, próximo ao supermercado União, São Vicente, São Paulo. Telefone WhatsApp 13 99785 3375 99785 3375. Lanchonete Sabores da Manu, a melhor lanchonete de São Vicente e região. Alô você, todos os domingos aqui na Rádio Positivo do Brasil, você tem um encontro marcado comigo, César Trindade, apresentando o programa Roberto Carlos Especial, o seu programa semanal. Aqui você tem curiosidades sobre a vida do rei e muita música. Roberto Carlos Especial, todos os domingos aqui na Rádio Positivo do Brasil. A sua ausência. Noite de sucessos. Boa noite. Nossa rádio e você. Você está ouvindo Jornal Aqui Agora. No comando e apresentação, Gustavo Leal. O comunicativo. Agora são 6 horas e 52 minutos, 6 e 52. Estamos de volta com o jornal mais informativo do Rádio Brasileiro e da internet, o Aqui Agora. A devolução de dinheiro esquecido em bancos e em instituições financeiras já superou 4 bilhões em um ano. O SVR, Sistema de Valores a Receber, do Banco Central, devolveu 4 bilhões e 16 milhões de um total de 11 bilhões e 29 milhões postos à disposição desde o início do serviço em março de 2022. Mas ainda restam 7 bilhões e 12 milhões em recursos esquecidos no sistema financeiro, segundo informações do painel do serviço na última quinta-feira, dia 3.
Em relação ao número de beneficiários, 13.975.515 correntistas resgataram valores. Já o número de empresas beneficiadas chegou a 535.961. Só em maio, os pagamentos somaram 232 milhões. Segundo o Banco Central, 62,8% do público que tem direito, que tem dinheiro esquecido nos bancos, pode recuperar valores de até 10 mil. Já 25,16% tem a receber entre 10 mil e 100 mil. E 10,23% podem ter a devolução de até 100 mil reais e 1 mil reais. Em relação de 100 a mil reais, podem ter a devolução de 100 a mil reais. Em relação a valores acima de R$1.000, o percentual é de 1,78%. O SVR foi lançado pelo Banco Central no início de 2022 para possibilitar à população recuperar valores que ficaram esquecidos em bancos e demais instituições financeiras e de pagamentos. Depois de um início tumultuado devido à alta procura pelos recursos, a segunda fase do sistema, prevista inicialmente para maio, foi adiada por causa da greve dos servidores do Banco Central no ano passado. O acesso ao SVR foi retomado em março deste ano. Para consultar se você é um dos contemplados com valores a receber, basta acessar o sistema no site do Serviço do Banco Central. Está no www.bcb.gov.br/valores-a-receber e preencher os campos com o CPF, Cadastro de Pessoa Física, ou CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Se houver algum valor a ser resgatado, será possível clicar no Acesso o SVR e você será redirecionado para obter mais informações e verificar como solicitar os recursos. Para isso, é necessário ter uma conta nível prata ou ouro no sistema do governo federal, o gov.br. Entre em contato diretamente com a instituição financeira pelo telefone ou pelo e-mail informado por ela para combinar a forma de devolução. Nesse caso, a instituição financeira não é obrigada a devolver o valor. Aliás, ela é obrigada a devolver o valor em até 12 dias úteis. Agora são 6 horas e 55 minutos, 6h55. Cristiano Zanin toma posse como ministro do Supremo Tribunal Federal. Da Rádio Senado, o repórter Celso Cavalcante. Primeira indicação do presidente Lula para o STF no atual mandato, o ministro Cristiano Zanin tomou posse na corte em cerimônia que contou com a presença do próprio presidente da República, do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, e de várias outras autoridades. Zanin teve seu nome aprovado pelo plenário do Senado em 21 de junho, por 58 votos favoráveis e 18 contrários. Ele é natural de Piracicaba e se formou em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Cristiano Zanin assumirá agora a análise de mais de 500 processos que antes estavam sob responsabilidade de Ricardo Lewandowski, aposentado em abril. Com 47 anos de idade atualmente, ele pode permanecer como ministro do Supremo até os 75. Durante a sabatina pela qual passou na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o novo ministro defendeu a independência e a harmonia entre os três poderes da República. Não tenho nenhuma dúvida, de que é necessário que esses limites sejam observados, os limites e espaços institucionais de cada poder, justamente para assegurar que haja um relacionamento harmonioso, tal como prevê o artigo 2º da nossa Constituição da República. Tomarei, na minha conduta, todas as providências e moldarei a minha convicção ao julgar, sempre levando em conta os limites previstos na Constituição da República. A próxima vaga a ser aberta no Supremo Tribunal Federal deve ser a da ministra e atual presidente da Corte, Rosa Weber, com sua aposentadoria compulsória em outubro, ao completar 75 anos de idade. Da Rádio Senado, Celso Cavalcante. Não é novidade que os preços dos imóveis estão altos em Maceió, que continua como a capital nordestina com o metro quadrado mais caro, conforme o levantamento do mês de julho realizado pelo índice FIPZAP e divulgado esta semana. Nos últimos 12 meses, os preços subiram 17,51%, sendo 10% somente em 2023.
O valor médio de R$ 7.815 deixa a capital alagoana na 12ª posição nacional, logo atrás de Belo Horizonte, Minas Gerais. Nem mesmo as principais cidades do Nordeste, como Recife, Salvador e Fortaleza, possuem patamar tão elevados nos preços. Em relação aos bairros, a Pajuçara, com 9.394 por metro quadrado, segue na liderança de imóveis mais caros para se comprar. Na sequência aparecem a Ponta Verde e a Jatiuca. E vale também citar que a FIPZAP só contabiliza os bairros da parte baixa de Maceió. Agora 6 horas e 58 minutos, 6h58. CRE aprova acordo do Mercosul que prevê mais segurança entre os países. Da Rádio Senado, repórter Yara Farias Borges. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional aprovou 4 acordos que tratam de matérias do Mercosul. Um deles refere-se à cooperação de segurança regional entre Bolívia, Chile, Equador, Peru, Venezuela e os países membros do Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. O tratado foi assinado em 2006 em Córdoba, na Argentina, e em 2012, em Assunção, no Paraguai, foram feitas correções de tradução ao texto, aprovadas pelos senadores. A finalidade do tratado é melhorar os níveis de segurança da região pela cooperação ampla e assistência recíproca na prevenção e na repressão de atividades ilícitas, em especial as de caráter transnacional. Relator do acordo, o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, considera importante esta cooperação. Esse projeto é de absoluta relevância, até porque implica nas relações entre países que fazem parte da cooperação regional. E, obviamente, o Brasil, que é uma espécie de caixa de ressonância entre os países da América Latina, tem essa capacidade de aglutinação de demandas que são comuns. Também foram aprovados o primeiro protocolo adicional ao Acordo de Complementação Econômica entre o Mercosul e a Colômbia, o texto da emenda ao Protocolo de Assistência Jurídica Mútua em Assuntos Penais do Mercosul e o Protocolo de Contratações Públicas do Mercosul. Todos os textos seguem para a votação no plenário. Da Rádio Senado, Yara Farias Borges. Agora são 7 horas, em ponto, 7 horas. Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério. Tira essa bermuda que eu quero, você sério. Mas do sucesso o mundo parte, solos de guitarra não vão me conquistar. Olha, a cantora Paula Toller, de 60 anos, sofreu uma queda em casa e precisou cancelar a agenda de shows dos próximos dias. Em publicação no Instagram, a ex-vocalista do Kid Abelha disse que quebrou 3 costelas e segue em repouso, conforme determinou os médicos. Os shows nas cidades catarinenses de Jaraguá do Sul, no Teatro Scar e Joinville, no Teatro da Liga, foram adiados para 12 e 13 de outubro, respectivamente. Os ingressos adquiridos permanecerão válidos, sem necessidade de troca. Abre aspas. Espero ansiosamente encontrá-los para essa grande celebração de 40 anos de carreira. Fecha aspas, escreveu a cantora. Agora são 7 horas e 2 minutos, 7 e 2. Agente Internacional. Conflitos armados e violência são principais causas de fome em vários países. De Washington, as informações com a correspondente internacional Mara Lopes. A coordenadora da ONU para a Prevenção e Resposta à Fome participou de uma reunião no Conselho de Segurança sobre insegurança alimentar induzida por conflito. Rina Aguelani testemunhou casos extremos no terreno e disse que conheceu mulheres e mães que, devido à fome, não tinham força sequer para chorar. I've sat with mothers in too many nutrition wards, in too many displacement camps. And as their small children fought for their lives, they were too weak to cry, even make a sound.
Guelani afirma que a ameaça da fome deve ser um alerta. O número de pessoas que sofrem de insegurança alimentar aguda atingiu 250 milhões no ano passado, sendo o maior registrado nos últimos anos. Dessas pessoas, cerca de 376 mil enfrentavam condições semelhantes à fome em 7 países. Outros 35 milhões estavam no limite. Como em todas as situações de crise, mulheres e crianças são as mais impactadas. Rina Guelani apresentou ao Conselho de Segurança, que este mês é presidido pelos Estados Unidos, algumas propostas, a começar pelo respeito à lei humanitária internacional, protegendo suprimentos e garantindo acesso seguro e desimpedido. Outra ideia é a melhoria dos mecanismos de alerta precoce e a constante busca por encontrar formas de mitigar o impacto da violência sobre os mais vulneráveis. Segundo a coordenadora, as mulheres e meninas devem ser o centro dos esforços por serem as mais afetadas. Rina Guelani citou dados que apontam que o envolvimento feminino na construção da paz aumenta em 25% a probabilidade de cessar a violência. E para isso é necessário financiamento adequado. Além dos esforços da ONU, é preciso obter colaboração e solidariedade entre os países. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. Agora são 7h04, 7h04. A previsão do tempo. Vamos saber a previsão do tempo para esta segunda-feira em todo o país, direto da Central Climatempo com Luísa Cardoso. Nesta segunda-feira, o deslocamento de uma nova frente fria na altura da costa do sul do país deve trazer chuva para os 3 estados e uma área de baixa pressão na altura do Paraguai também faz chover em Mato Grosso do Sul. Essas pancadas acontecem a qualquer momento do dia. Mesma condição para o litoral da Bahia, onde a chuva deve ser mais persistente. Norte do Amazonas e Roraima também tem alerta de temporais. Nas demais regiões em azul claro, a chuva é isolada e intercala períodos de sol. O volume acumulado não deve ser muito expressivo. Na maior parte do Brasil ainda predomina o tempo firme. Desde áreas do sudeste até o sertão nordestino, o sol aparece de maneira integral. Falando nas temperaturas, mínima de 14 graus em Porto Alegre, 15 no Rio de Janeiro, mas esquenta bastante até o meio da tarde na capital fluminense, máxima de 34 graus. Em Cuiabá, calorão, 40 graus estão previstos. E em Manaus também deve esquentar muito, máxima de 35 graus. As últimas do jornal Aqui Agora. Agora são 7h06, 7h06. Bancário que pediu demissão receberá PLR proporcional apesar de norma coletiva contra. Repórter Daniel Vasquez. Na ação, o bancário alegou que o benefício não havia sido pago junto às verbas rescisórias. Em defesa, o Bradesco disse que, de acordo com a norma coletiva da categoria, o pagamento proporcional da PLR só é devido em caso de dispensa imotivada. O juízo de primeiro grau negou o pedido do bancário e o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo manteve a decisão. O entendimento foi de que o recebimento da parcela estaria impedido pela norma coletiva. Para o TRT, essa restrição afasta a aplicação da súmula 451 do Tribunal Superior do Trabalho no caso em análise. O dispositivo prevê que a PLR é devida mesmo na rescisão contratual antecipada, de forma proporcional, pois o ex-empregado concorreu para os resultados positivos da empresa. O trabalhador recorreu ao TST. A relatora do caso, na 2ª turma, a ministra Maria Helena Malman, votou no sentido de condenar o Bradesco ao pagamento proporcional do benefício. Ela explicou que a súmula 451 não condiciona o pagamento da PLR à vigência do contrato de trabalho, mas ao fato de o empregado ter contribuído para os resultados da empresa. Eu conheço do recurso de revista e dou-lhe provimento. Aqui, no caso, o empregado que teve a iniciativa na ruptura do contratual também contribui para os resultados positivos. Então, não seria esta a motivação para excluí-lo, para retirar-lhe o direito. Então, nesse sentido, eu conheço do recurso por ofensa ao artigo 5º da Constituição Federal e contrariedade à súmula 451 e no mérito do provimento para condenar a reclamada ao pagamento proporcional da parcela
PLR. Este meu voto. O voto da relatora foi acompanhado por unanimidade. Contudo, o Bradesco apresentou recurso extraordinário para que o Supremo Tribunal Federal analise o processo. Do TST em Brasília, Daniel Vasques. Sindicato de bancários pode mover ação para discutir adicional de transferência. Repórter Samantha Flor. O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Florianópolis e região de Santa Catarina sustentou que o Banco Bradesco sonegava o direito de receber adicional de transferência de 25% sobre a remuneração para gerentes gerais e auditores que nunca permaneciam por muito tempo em uma localidade, pois eram transferidos compulsoriamente. Em decisão contrária das instâncias de primeiro e segundo graus, a quinta turma do TST afastou a tese de que se trata de direito individual e confirmou a legitimidade ampla e irrestrita da entidade. E essas foram as notícias da edição de número 372 do Jornal Mais Informativo do Rádio Brasileiro e da internet, o Aqui Agora, deste domingo, dia 6 de agosto de 2023. Sugestões e comentários você pode enviar para o novo e-mail, o Rádio América FM Web, @outlook.com.br. A todos, muito obrigado pela audiência. O Jornal Aqui Agora volta sábado que vem a partir das 7 da noite. Na sequência está chegando a Hora do Forró Brega e eu volto logo mais às 8 da noite com o programa Roberto Carlos Especial. Você acabou de ouvir o programa mais informativo do Rádio Brasileiro. Jornal Aqui Agora. Você está ouvindo a Rádio Web Positivo do Brasil. A melhor estação. Todos os sábados, às 2 da madrugada,